Fala galera, beleza? Professor Matheus Gomes trazendo mais um vídeo aqui, mais um conteúdo para vocês aqui, né? Para quem não me conhece, sou profissional de educação física e sou profissional de nutrição, tá? Hoje nesse vídeo vamos explicar um pouquinho do exercício que é a remada unilateral, né? Com halter. Tem algumas pessoas que também chamam popularmente de remada serrote com halter, né? Que é o mesmo exercício, só muda o nome mesmo. Um é mais técnico, né? E o outro ali é mais, digamos assim, popular, tá? Remada serrote com halter. Matheus, primeiramente, para que serve esse exercício? Esse exercício serve para costas, né? Mais especificamente ali a parte do latíssimo do dorso, que a gente chama, que é a parte dorsal do tronco do indivíduo, tá? Então esse ajuda a fortalecer e melhorar a postura, né? Às vezes quem tem muita postura arriada, quando você começa a trabalhar mais costas, você melhora a sua postura. Para quem tem dores nessa parte aqui cervical, para quem tem dor na parte aqui no caso do parte torácica, né? Para quem tem dor nessa região, é bem interessante você estar fortalecendo para você melhorar a sua postura e consequentemente ter mais qualidade de vida, tá? Então, falando sobre a execução, às vezes a pessoa, o aluno ali, tem esse exercício ali na série, mas é aquilo que eu sempre venho falando, às vezes lá na academia, cheia, o professor não consegue dar muita atenção. Esse exercício aqui tem muito ponto para você prestar atenção, para você fazer da forma correta e você ter um resultado legal, né? Então é bem interessante você estar prestando atenção nesses pontos para você, em vez de você ajudar a melhorar, você acabar não piorando, causando uma lesão, alguma dor, um desconforto devido à execução errada do exercício, tá? Então vamos lá para o que interessa. Então, a remada, né, unilateral com halter, tem como você fazer apoiando o joelho, né? Então você apoiou o joelho em um banco reto, né, posicionando da forma reta, você apoia o joelho ali para você ter um bom suporte, né? E você, no caso, iria apoiar também a sua mão na frente, né? Ou pode ser com a mão espalmada assim lá no banco, né? Ou pode ser na pontinha, né? E aí você apoiou as mãos, os pés. O ideal é você apoiar ele para trás e um pouco na lateral, né? Não colocar só muito lá para trás, porque quando você vai pegar o peso, pode desequilibrar. Então tem que, para você dar um equilíbrio, né? Então você teria que pisar um pouquinho mais na parte lateral, né? Para você conseguir ter maior equilíbrio, maior estabilidade para estar executando o exercício, né? Então o pé não precisa ficar todo apoiado no chão, porque senão o seu quadril vai ter que abaixar para você conseguir abaixar o pé todo. Então pode pisar na ponta dos pés para você conseguir manter sua coluna retinha, né? Que esse é um ponto bem interessante. A parte da coluna é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Tem que manter ela toda retinha, né? Toda a parte cervical, torácica, lombar, né? Manter o quadril no alto, né? A coluna reta. Então, depois que você posicionou os pés da forma correta, não exatamente totalmente atrás, para trás e para o lado, você já consegue ter uma noção melhor em questão de estabilidade, você consegue estabilizar seu corpo. A coluna, né, falando da coluna, às vezes a pessoa fica com o quadril para baixo, né, fazendo exercício, corcunda. O ideal é você fazer aquilo, né? Você tem que jogar um pouquinho o quadril para o alto, manter a coluna retinha, retilínea, não fazer aquela coluna aqui toda torta, curvada. Então tem que manter realmente a coluna retinha, tá? Depois que você manteve ali a sua coluna retinha, colocou os pés da forma correta, o joelho aqui, você pode deixar ele não totalmente esticado, né? Você pode flexionar um pouco seu joelho de trás aqui para você apoiar bem, né? Não precisa deixar todo esticado, tem que ficar todo esticado? Não, pode dobrar um pouquinho o joelho de trás ali para você estar, mesma coisa, tendo o melhor equilíbrio ali do exercício, tá? A questão da mão aqui, às vezes eu vejo algum aluno ou pisando, colocando a mão muito lá na frente, podendo forçar muito seu cotovelo, né? Ou às vezes a pessoa colocando a mão muito lá atrás, também atrapalhando na execução. Então o ideal é você colocar a sua mão na mesma linha do seu ombro que você está apoiando.
na mesma linha do seu ombro, né? Nem colocar muito lá na frente e nem colocar muito lá atrás, né? Exatamente na linha dos seus ombros, beleza? O cotovelo não precisa manter, não é o ideal que você mantenha esse cotovelo totalmente estendido, né? A gente colocar nossa articulação sempre no limite, fazendo muito esforço na articulação, pode prejudicar a longo prazo, começar a incomodar, sentir certas dores. Então, o ideal é você flexionar um pouquinho seu cotovelo que você está de apoio, tá? É muito detalhe, né? Eu vou desmistificando, né, falando todos os detalhes. Claro que você provavelmente não vai pegar tudo de primeira, mas aos poucos, quando você for decorando cada detalhe de cada exercício, você com o tempo você vai fixando tudo e vai estar fazendo depois da forma tudo correta. Eu falo aqui de uma forma global, né, porque tem vários tipos de público que pode estar assistindo, tanto quem é iniciante, intermediário, quem é avançado na musculação. Então, para quem é avançado, talvez seja interessante pegar todos os pontos. Para quem é iniciante também, mas pode ser que seja difícil no início. Mas claro que com o tempo de prática, a pessoa vai pegando todos os detalhes, tá? Então eu estou citando aqui para vocês todos os detalhes. Então aí você flexiona um pouquinho o cotovelo ali para você não forçar muito sua articulação, né? Então eu falei desse braço aqui, né, para você apoiar exatamente embaixo da linha dos ombros, cotovelo fez flexionado um pouquinho, coluna retinha, questão do pescoço. O ideal é você não ficar muito olhando lá no espelho fazendo, olhando lá para cima fazendo. O ideal é aquilo que eu sempre digo em todos os exercícios, manter sempre a questão da cervical, do pescoço alinhado com o restante da coluna, né? O ideal é não olhar muito para frente, que ainda mais que você está trabalhando costas, e tem um músculo trapézio que está atuando, tem um músculo aqui, todo o músculo dorsal, né? Mas principalmente o trapézio, que ele vem aqui lá de cima do pescoço e vai até realmente a parte média ali da parte posterior do tronco. Então esse você vai estar tensionando, então pode dar algum torcicolo, pode dar uma tensão diferente no pescoço. Então o ideal é você manter retilíneo a questão da sua cervical, tá? E aí, então, olhando ali para baixo, né, acompanhando o restante da coluna. Aí, agora sim, chegamos, agora que a gente pegou toda a postura, né, agora a gente prestaria atenção, agora eu peguei o peso, né? Então, peguei o peso, beleza, escolhe um peso que seria interessante para você. E o que a gente vê muito nas remadas, né, seria a pessoa tá fazendo, eu vejo muito isso acontecendo, né, a pessoa dobrando o braço, trazendo aqui quase na altura dos ombros, né? Então, o ideal é você não fazer isso. Tem uma ativação muito forte do bíceps, muito mais do que as costas. Você vê aqui, mais meu braço está trabalhando que realmente as costas, né? Claro que eu estou fazendo aqui para vocês verem o que acaba acontecendo, para você ver. E eu acho que eu estou fazendo isso. O ideal é não fazer isso. O ideal é você fazer o quê? Você estender o seu braço e você trazer o seu cotovelo lá para trás. Você vai lá na frente, alonga e traz seu cotovelo lá para trás. Então o que a gente tem que prestar atenção é o movimento do cotovelo. E o músculo que a gente está trabalhando é a parte dorsal, então a gente tem que fazer um movimento com ele. Então você alonga essa parte da musculatura e você contrai essa parte da musculatura, né? O bíceps vai trabalhar como forma auxiliar do movimento, né? Como forma auxiliar. O bíceps, o antebraço, parte posterior do ombro, vai trabalhar, né? Você vai sentir realmente pegar também, assim como as costas, que é o foco. Então, para você isolar mais suas costas, para ter um melhor desempenho nas costas, que é o foco desse exercício, o ideal é você fazer um movimento com o cotovelo, ir lá na frente e você trazer o peso lá na linha do seu quadril, né? Não trazer muito aqui em cima, quase na linha dos ombros, que às vezes acaba acontecendo. Então você não traz aqui o peso, você traz lá na altura do seu quadril. O movimento, o braço, o cotovelo quase não tem flexão do cotovelo, né? O ideal é você, claro, vai ter uma leve flexão, mas você tentar flexionar mais os seus ombros, trazendo o cotovelo lá para trás e fazendo. Então, na prática, né, o que eu estou falando para vocês, então o cotovelo ele quase não tem movimento. O movimento é mais do ombro, né, que você vai perceber que você vai trabalhar muito mais costas do que realmente o bíceps. Então eu não estou fazendo isso, que às vezes a gente acaba vendo. Não estou fazendo isso, que a gente acaba vendo.
Que aí você vai sentir, pô, Matheus, estou sentindo pegar muito meu braço nesse exercício. Mas o ideal para você sentir costas é isso, é pouco movimento, no caso, no braço, né? E mais movimento nos ombros para trabalhar realmente costas, né? E aquela coisa que a gente sempre comenta também, né? O ideal é você não esticar o braço todo com peso. Eu estou fazendo com peso demonstrativo, um peso leve. Talvez não vá forçar muito o meu cotovelo, mas para cá, esse exercício geralmente exige um peso alto. E quando você estica toda hora a articulação no máximo, com muito peso, vai forçando o seu cotovelo, né? Vai fazendo pequenas fissurinhas, vai acabando machucando, que a longo prazo vai realmente lesionando. Então, evitar ficar batendo a articulação no limite. Então, você vai esticar o seu braço quase todo e depois você vai trazer, né, flexionando um pouquinho o cotovelo, trazendo o peso lá na altura do quadril, tá? Na prática, né? Às vezes a gente vê lá, mesmo fazendo certinho, pessoa soltando o peso, né? Forçando o peso, soltando lá. E aí, no caso, trazendo lá. Então, evitar esticar o braço todo. Sempre deixa ele levemente flexionado para você estar trazendo certinho o movimento, tá? Então, aí, você fazendo esse movimento da forma correta, você vai estar trabalhando certinho, tá? Então é mais ou menos isso, essa seria mais a ideia. Claro, são muitos detalhes, assim como eu comentei para vocês, mas aí você prestando atenção aos poucos, você vai prestando atenção em cada detalhe que eu vou falando, tenta ir assistindo o vídeo com uma certa frequência e, vou relembrar como que faz com detalhe aquele exercício. Então aí você revê o vídeo, aí depois, isso, eu já tinha até esquecido que isso é importante estar fazendo para estar fazendo o movimento certinho, né? Então, vai assistindo com uma certa frequência, depois de um longo prazo também, para você ir relembrando essas informações, que eu acho que é bem interessante você estar prestando atenção para você ter um melhor desempenho, né? Porque não adianta, nesse aqui, colocar muita carga, muito peso, mas o movimento não está enfatizando realmente a musculatura que você quer desenvolver, que geralmente é costas, né, dorsal, que seria a ideia de trabalhar com esse exercício. É um exercício muito bom, bem tradicional, muito utilizado, né? Um exercício livre, com os halteres, né? Só precisa dessas atenções, né? Tem uma variação também que dá para fazer, porque é uma variação que eu até utilizo, né? Que é bom até mostrar para vocês, né? Tem como fazer esse exercício da remada com um banco também levemente flexionado. Com o banco levemente flexionado aqui, porque no vez de você apoiar a mão, você no caso apoiaria o seu cotovelo. Você apoiando o seu cotovelo, você isola a articulação do cotovelo do movimento, porque quando você coloca muito peso, né, experiência prática falando com vocês, né, de tanto já fazer esse exercício aqui, quando você começa a elevar peso, ganhar força e tal, tudo mais, mesmo fazendo da forma correta, você conseguir elevar o peso, você apoiando todo o seu corpo e ainda segurando um peso extra, né, do próprio exercício para você estar trabalhando, o cotovelo de apoio acaba, mesmo que você está fazendo da forma correta, ele acaba sentindo, né? Então aí no caso, você botando todo o seu peso aqui, todo o peso do tronco em cima do corpo, já é muito, né? E ainda você segurar aqui uns 30 quilos. Então tem seu tronco mais o peso aqui do halter, vai dar quase 60 quilos em cima do cotovelo. Isso a longo prazo pode não ser interessante. Essa articulação não está preparada para tanta carga assim e com movimento ali que exige até estabilidade e ainda força. Então essa ideia de você estar subindo um pouquinho o seu banco ali, não precisa ser exatamente 45 graus, mas talvez uns 30 graus do banco. Mas aí teria que avaliar também a envergadura da pessoa, né? Mas você flexionando aqui aí você flexiona o cotovelo, apoia o cotovelo no banco e aí você tem uma estabilidade legal e aí você consegue fazer normalmente esse exercício ali, beleza? Você consegue fazer normalmente esse arco ali para você estar trabalhando suas costas. Então fica até mais estável, fica até interessante, né? A mesma coisa, apoiando na mesma linha do seu ombro e você está fazendo esse movimento, alivia bastante, ainda mais para quem tem alguma lesão no cotovelo, é também interessante, é uma variação
que pode ser utilizado, né? Dá mais estabilidade, bem mais tranquilo de estar fazendo, tá? Então essa dica extra aí do vídeo que eu queria trazer para vocês, tá? Então é mais ou menos isso. Se você gostou, se você conseguiu entender todos esses detalhes ali, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dica, alguma coisa que você queria acrescentar aqui para quem assiste esses vídeos aqui no canal, pô, você esqueceu de falar isso, Matheus. Aí você bota lá no comentário que as pessoas vão lendo, também vão aprendendo com vocês também, que me assiste. A gente faz uma comunidade ali para ajudar, um ajudando o outro aí, para estar fazendo tudo certinho na academia e tendo ótimos resultados, tá? Então, se você gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilha com seu amigo, sua amiga que também gosta de fazer academia, gosta de realmente trabalhar seu corpo. Compartilhe com ele para também estar assistindo e conhecendo esse canal, tá? Então, te aguardo para um próximo vídeo, professor Matheus Gomes, e fui!